tweet do senador Ciro Nogueira hoje de manhã. Foi o que me fez convidá-lo aqui para o programa. Ele fez um comentário que me parece fundamental para a gente abrir essa conversa aí. Explode ele aí, pronto. Olha só, um governo nunca teve tanto dinheiro dos trabalhadores nas mãos. Antes mesmo do aumento do IOF, o Brasil já detinha a maior taxa de impostos desde o Plano Real e a maior carga da América Latina. Mas o que faz, além de garantir privilégios e ostentar desperdício? Não há obras estruturantes em curso, não há investimento maciço em segurança, muito menos um plano para reforço da matriz industrial. Plano de redução de despesas, então, esquece. Se dinheiro sobra e os resultados não vêm, o que falta? A resposta é uma só. Governo. Falta governo, a gente tem um desgoverno. Senador, olha, parabéns aí pela colocação, porque de fato a gente não aguenta mais. Eu não aguento mais pagar impostos. Quando o Haddad veio com essa história de IOF, eu falei assim, não é possível. O que está acontecendo? O Congresso está segurando essa bronca aí, já mandou devolver. Pode trazer para a gente aí os bastidores, por favor? Não tenha dúvida que nós vamos derrubar essa medida. E aí não se trata de ser governo ou oposição, é de ter responsabilidade com o país. Não, ninguém aguenta mais impostos no nosso país. Você tem ideia, Cláudio? Agora há pouco tempo eu tive acesso a um estudo do Banco Mundial. O brasileiro gasta 2.600 horas por ano para pagar impostos de trabalho. É mais do que o dobro do segundo colocado, que se não me engano é a Bolívia, que é 1.000 e pouco. Então ninguém aguenta mais isso. O governo tem uma imagem e um foco em que acha que a sociedade tem que sustentar essa quantidade de estrutura que não faz bem à população, não faz bem ao país, não faz bem à economia e faz bem apenas à companheirada. Nós não temos mais como sustentar isso, tá certo? Eu nunca me neguei a sentar com o ministro Haddad para conversar, para debater, para poder, às vezes, até apoiar alguma medida, mas passou de todos os limites. Essa questão do IOF, que afeta a população como um todo. Eles disseram que queriam arrecadar 20 bilhões. Essa semana o governo federal anunciou um aumento de 17 para o funcionalismo. Eu acho que o funcionalismo tem que ser muito bem pago, remunerado, mas não tem como mais tirar dinheiro da sociedade. Nós não temos mais como tirar dinheiro da população. Isso aí está afetando a nossa economia. O Brasil está se tornando um dos países com a pior capacidade de atrair investimentos do mundo. E o governo, que está hoje um governo completamente sem norte, sem comando, um ministro da economia, que eu acho uma pessoa até bem intencionada, o ministro Haddad, mas não tem mais credibilidade de nada, não tem mais condições de tocar um ministério tão importante como o Ministério da Economia. Então a gente hoje fica estarrecido de o governo federal estar completamente à deriva, como nós encontramos hoje no nosso país. Senador, a gente acompanhou aí esses meses idas e vindas dessas conversas sobre reforma ministerial. Vocês chegaram a conversar com o governo sobre a troca do Haddad? Ontem mesmo estava circulando de novo a história de que o Haddad poderia ser substituído pelo Mercadante. Eu não sei o que é pior. Não, aí seria o fim. Eu até há um tempo atrás, um grande líder do PT veio almoçar comigo, muito preocupado com a situação do Brasil. Olha, eu até vou dar um conselho aqui, que eu sou de oposição, até ruim para mim, mas eu acho que era uma forma de melhorar esse país. E até porque eu não fico torcendo quanto pior, melhor. Eu acho que o Haddad não pode ser demitido. Ele é o candidato do PT aí a ser o sucessor do Lula. Ele não vai ser demitido, pelo que eu conheço do Lula. Então vamos promover ele. Hoje nós temos um ministro da Casa Civil que todo mundo reclama dele. Bota o Haddad como ministro da Casa Civil e a única pessoa que eu vejo assim, que tem um pouco de credibilidade nesse governo, nessas pessoas, é o Alckmin. E poderia ser um bom ministro, um cara que já foi governador de São Paulo, poderia ser um bom ministro para ver se dá uma chacoalhada um pouco de credibilidade, porque a economia, Ministério da Fazenda vive muito da sua
credibilidade. E hoje nós temos um ministro da Economia que não tem credibilidade. Tá certo? Até porque quem mais destruiu a credibilidade do ministro foi o próprio Partido dos Trabalhadores, então presidente do PT, a Gleisi, naquela época, que destruía muito a credibilidade do Haddad. Então eu até achei que esse era um norte, mas eu não vejo o Lula com vontade política de fazer mais nenhuma mudança, de se reinventar, não. É uma pessoa já que já passou o seu tempo e que agora a gente tem que, como Congresso, trabalhar para que esses danos colaterais, esses efeitos maléficos dessa política econômica tão ruim não chegue mais decisivamente à vida do cidadão. Deixa eu vou, Léo, fica à vontade também para fazer pergunta ou se quiser comentar. Eu queria só finalizar aqui nessa primeira rodada com um questionamento se o senhor é técnico, né? Porque assim, a gente sabe que a partir do momento que o governo colocou essa questão do IOF, na prática já estaria valendo esse aumento. Está valendo ou não está? Agora com o Congresso devolvendo isso, dando 10 dias para uma alternativa, fica valendo durante esses dias, até para esclarecimento nosso aqui da sociedade. Como é que fica isso? Que foi? Travou? Acho que travou. Léo, quer comentar enquanto a gente reconecta aí com o senador? Cadê o Léo? Eu tô aqui. O Estado é o mais. O Nietzsche falava que o Estado é o mais frio dos monstros frios, né? Então, quem é que. Milton Friedman também dizia, né? Quem gasta melhor o seu dinheiro, o Estado ou o dono do seu dinheiro. Essa situação toda só reforça as ideias liberais que já foram ditas desde sempre sobre a questão dos gastos públicos, do dinheiro do pagador de imposto, né? Porque parece que o dinheiro não tem origem, né? O dinheiro é do Estado. Não, o dinheiro não é do Estado. O dinheiro foi tomado de todos nós, coercitivamente pelo Estado, e, em tese, deveria ser gastado em prol da sociedade, ou seja, em prol de cada um de nós individualmente, de todos nós, para que a coisa funcionasse melhor, mas não é assim que funciona. O Estado acaba gastando muito dinheiro para que ele cada vez fique maior, e isso não é eficiente para nós. Travou ali, a gente não sabia se o senhor estava no ar ou não. O senhor conseguiu ouvir minha pergunta? Se está valendo, infelizmente está valendo, né? Valendo, né? A forma como ela foi feita, ela está valendo, mas vai sustar o efeito. Lógico, nós vamos perder um tempo aí precioso, com pessoas pagando mais IOF, mas com certeza o Congresso vai derrubar essa medida. E eu acho que talvez seja o momento, viu, Claudio, de nós começar a pensar numa reforma administrativa no país, diminuir os custos. Esse governo, até hoje, não tem uma medida, desde que o Lula assumiu, de melhorar a gestão, melhorar a eficiência, diminuir custo, nada, só é pensando em gastar mais, como se o Estado fosse fazer o país funcionar. É o contrário, quem faz o país funcionar é a economia, é o ambiente econômico com credibilidade, com responsabilidade fiscal. E, infelizmente, nós temos um governo completamente ultrapassado com a visão de mundo que não deu certo em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo deu certo esse tipo de política econômica que está sendo implementada no Brasil pelo Partido dos Trabalhadores.